Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações do Fluminense. O Fluminense conseguiu uma vitória surpreendente lá no Beira-Rio ontem, venceu por 2-0, ficou numa posição muito boa, né, no Campeonato Brasileiro, em quinto colocado. Também vamos trazer, né, atualizações sobre a negociação com o Nico Lopes, como que a gente espera do Nico Lopes, e também vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Renato Gaúcho, como que está sendo desenvolvido. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Lembrando, nossa meta é chegar aos 13 mil inscritos, a sua inscrição aqui conta muito. Outro ponto também, se você deixar seu like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Clube de membros ativo também. Se você quiser se tornar membro do canal, só clicar aqui em Seja Membro. A partir de R$ 2,99 você já fortalece demais o canal. E também tem uma nova opção aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar em hypar o vídeo, você ajuda o Falando de Flu chegar também cada vez mais longe. E vamos começar falando sobre a atuação do Fluminense ontem, nesse jogo lá do Beira-Rio. O Fluminense conseguiu vencer o time do Inter. O Renato teve uma estratégia completamente diferente do que a gente esperava, né? O Renato modificou muito o time, começou com o Thiago Santos, meio de campo, né? Thiago Santos, Donato e Martinelli. Eu nunca esperava que ele iria lançar o Thiago Santos como volante no jogo de ontem. Nas laterais também alterou, né? Deixou o Gabriel Fuentes no banco, deixou o Guga no banco, começou com o Samuel e com o René, outros dois também que tiveram boas atuações. E o time do Fluminense fez um primeiro tempo dominante, conseguiu dominar todas as ações. Golaço, né, do Kevin Serna, né, o nosso Cristiano Cernaldo, né, vem jogando muito bem. Mesmo em alguns momentos tomando algumas decisões erradas, ele vem sendo um cara muito efetivo, fazendo gols importantes, sendo importante para esse time do Fluminense. E o Fluminense conseguiu no segundo tempo, tomou uma pressão ali, né, muito grande do Inter. O Renato demorou um pouquinho a mexer ao meu ver, mas quando ele mexe, o time do Fluminense logo consegue fazer o gol. Com o Paulo Baier, né? Quando a fase é boa, até o Paulo Baier faz gol, acertou um belo chute. O Fluminense fez 2-0 e conseguiu superar o time do Inter, né? O time do Inter que iniciou o brasileiro como sensação. Se a gente lembrar, pegar nossa tier list aqui, a gente considerava o time do Inter como candidato ao título brasileiro. Só que agora, né, a gente vê que o time do Inter não consegue performar tão bem. E o time do Fluminense está na quinta colocação, né? Na próxima rodada tem um jogo importante para saber se o Fluminense vai ficar na quinta colocação ou não. O time do Bahia enfrenta o Bragantino. Caso o time do Bahia não vença o Bragantino, o Fluminense vai manter a quinta colocação. E o principal, né? O Fluminense tinha um objetivo. Qual que era o objetivo? Chegar aos 20 pontos até a paralisação para o Super Mundial. Conseguiu concluir esse objetivo. Agora vai ter, né, 17, 16 dias de preparação para a estreia do Super Mundial. E a gente vai ver, né? O Renato vai ter mais tempo para treinar, vai ter tempo para poder ajeitar essa equipe aí. E a gente espera que ele consiga botar mais da sua cara nesse time, né? Até um outro ponto que a gente tem que analisar aqui é a campanha do Fluminense no Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. O Renato, quando ele chega no Fluminense, ele pega um cenário meio que de terra arrasada. O Mano Menezes não deixou nenhum trabalho desenvolvido. O Mano Menezes era muito criticado, os jogadores não gostavam do Mano Menezes. E o Renato começa, né, de uma forma avassaladora. O time do Fluminense vai ganhando todo mundo, vai somando pontos importantes. E a gente começa a se iludir, né? Fala, será que dá para ser campeão brasileiro? Será? Será que dá? E depois o time do Fluminense tem uma queda, né, gritante. Começa mal na Copa Sul-Americana, começa a perder pontos no Brasileiro e consegue avançar na Copa do Brasil ali. Meio questão com os barrancos, foi uma partida muito ruim contra a Aparecidense. Só que depois, nos últimos 3 jogos aí, né, 4 jogos do Fluminense, o Renato consegue fazer o bom futebol voltar, né? O Fluminense faz uma partidaça contra o Vasco, faz um jogo muito, muito bom contra o Vasco mesmo, onde o Fluminense é o senhor das ações, domina as ações do jogo, consegue vencer o Vasco com autoridade, joga contra o time do Once Caldas, faz uma partida ali ok, joga para o gasto para conseguir vencer, e agora contra o Inter faz mais uma boa partida. A partida do Fluminense contra o Inter foi muito boa, tomou um sufoco ali no segundo tempo, tomou, mas o primeiro tempo o Fluminense foi dono do jogo, depois com as modificações também do Renato, o time voltou a jogar bem. E eu acho que o Renato entrega, né, nesses primeiros meses de trabalho, nesses primeiros 2 meses de trabalho dele, né, que ele começou em abril, hoje dia 1º dia 2 de junho, ele consegue entregar o quê? Um Fluminense classificado em primeiro na Copa Sul-Americana, onde a gente vai saber hoje quem vai ser nosso adversário da Copa Sul-Americana, entrega um Fluminense, como a gente pode dizer, entrega o Fluminense também bem na Copa do Brasil, classificado para as oitavas na Copa do Brasil, e um time do Fluminense em quinto colocado no Brasileiro. O que eu falo disso tudo? A avaliação do trabalho dele, resultado é boa. Futebol em campo eu acho que tem espaço ainda para evoluir, tá? Eu acho que o Renato pode extrair melhor desse time. Eu sei que ele foi muito prejudicado pelas lesões, foram muitas lesões que o Fluminense sofreu, mas eu também tenho um entendimento que o Renato vai conseguir fazer esse time jogar mais. E agora, uma das coisas que ele usa, que é a questão do tempo, ele vai ter tempo para poder treinar,
dá sua cara pro time, faz esse time conseguir jogar um pouquinho melhor. E agora é esse momento, né? Com essa paralisação do Super Mundial aí, 16 dias de treino para poder enfrentar o Borussia. Tem que aproveitar, a gente tem que desfrutar também desse momento do Mundial, né? Tentar vencer o Seoul, vencer o Mamelodi, se classificar para as oitavas. Mas a gente também sabe, o Fluminense vai chegar às oitavas, talvez quartas ali, e depois quando voltar vai ter ainda mais um tempinho, né? De preparação ali, visando a sequência do brasileiro. E a gente tem que fazer um brasileiro assim, né? E até o final, perto dos líderes e pensando sim em se classificar diretamente, né, via brasileiro para a Copa Libertadores. E para estar fechando esse vídeo também, galera, vamos falar, né, do Nico Lopes. Parece que ainda há um interesse muito grande do Fluminense no Nico Lopes. Lembrando, surgiu essa notícia na sexta-feira, também surgiu algumas notícias que o Nico Lopes tinha recusado o Fluminense. No sábado, essa questão voltou a esquentar, então pode ser que o Nico Lopes realmente reforce o Fluminense. Eu vejo que dois nomes são fortes para reforçar o Fluminense, tá? Então eu acho que talvez o Fluminense faria um esforço para ter esses dois nomes, e eu acho que seriam dois nomes que poderiam ajudar de alguma forma. Um é o Nico Lopes, o outro é o Ilharão. Eu acho que tanto o Nico Lopes quanto o Ilharão, se fossem dois jogadores que chegassem, o Nico Lopes ainda vai chegar muito criticado. Eu acho que o Nico Lopes não sei se conseguiria pegar essa vaga do Germancano, mas quando eu olho nossa formação de elenco atual, eu acho que talvez o Nico Lopes poderia agregar um pouquinho mais que o Everaldo, porque o Everaldo vem destoando bastante. Então eu acho que o Nico Lopes poderia ser um bom reforço para o Super Mundial, e eu acho que se o Fluminense conseguisse fazer um esforço para trazer o Ilharão, também seria um bom nome. Por quê? O Ilharão é um jogador que tem passagem por times como Corinthians, Botafogo, Flamengo, foi jogar na Grécia agora, teve um destaque interessante na Grécia, agora quer voltar a jogar no Brasil, e ele pode jogar tanto de segundo volante como de primeiro volante. Então eu acho que por já ter trabalhado com o Renato Gaúcho, por esse estilo, pela rodagem que ele tem, seria um jogador que já chegaria para ser titular. Seria um pouco, né, talvez que seja o Otávio. Claro, tem que ver a questão de salários, se seria aceitável e tudo mais, mas eu acho que poderia ser um bom nome para reforçar o Fluminense nessa disputa do Super Mundial e para a sequência da temporada. Por quê? Cumprindo o que a gente deseja que o Fluminense consiga cumprir, que é avançar em todas as competições, a tendência é que a gente tenha que rodar muito esse elenco, controle de carga e tudo mais, e ter um cara igual o Ilharão, acho que poderia ajudar. O Ilharão também joga até de zagueiro, né? Ele chegou a jogar de zagueiro no Flamengo com o Rogério Ceni, então eu vejo muito isso, que é um nome que está disponível no mercado, que se o Fluminense conseguisse trazer, poderia agregar esses dois nomes, né? O Ilharão e o Nico Lopes. Mas vamos ver o que vai desenrolar dessas situações. Lembrando também, né, hoje tem os sorteios, né, da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então na nossa live da noite a gente vai falar muito sobre isso, quais os caminhos que o Fluminense vai seguir, e também vamos ainda repercutir ainda essa vitória do Fluminense contra o time do Inter, vitória que nos deixa na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é muito importante aqui pra gente. Compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor também, você dá uma moral gigantesca ao compartilhar esse vídeo. O like também você ajuda muito. E também se você puder hypar o vídeo, você vai nos ajudar a ter um alcance maior. Além também, né, se você conseguir se inscrever aqui no canal, você fortalece muito Falando de Flu. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima. Até a noite, quando a gente vai ter nossas lives aqui falando muito ainda sobre o Fluminense.